Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Eu falei aqui no culto das 8 horas sobre autoestima. Eu estou muito preocupado porque os irmãos estão com a autoestima muito baixa. Muita gente desanimada, muita gente achando que é o que não é. Uns exageram, né? Se acham a bala que matou John Kennedy. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ter uma autoimagem, um autoconceito, à luz da palavra de Deus. Porque isso é determinante. Você não é o que você pensa que é, você não é o que os outros dizem, você é o que Deus acha que você é. Ele fez você. Ele tem um projeto para a sua vida. Você não nasceu por acaso. Você tem um ministério para cumprir aqui na terra. Deus tem um plano para a sua vida. E você só vai partir para a eternidade no dia que Deus te chamar. Amém? Então, qualquer coisa, manda mensagem no Instagram. Eu agora estou no Instagram, né? E o pessoal manda assim: pastor, meu marido está brigando comigo, posso largar? Eu digo: larga. Depois vai para o centro de aconselhamento, né? São perguntas assim muito difíceis para a gente responder no Instagram, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar falando sobre os perigos da incredulidade. Os perigos, para mim e para você, de nós cultivarmos a incredulidade. Números capítulo 13, versículo 25, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos usar o capítulo 13 e o capítulo 14 para falar sobre os perigos da incredulidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que nós, como crentes justificados pela fé, o justo viverá pela fé. Independentemente das circunstâncias, independentemente das provações, das dificuldades, nós avançamos pela fé. Nós vivemos pela fé. Mas muitas vezes, meus amados irmãos, nós passamos por crises de fé. Nós somos tomados pela incredulidade. E aqui eu queria, à luz desse texto, mostrar para vocês os perigos que a incredulidade pode trazer para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, para a sua família. Se você observar bem, aqui nós temos 12 homens que foram selecionados por Moisés para irem fazer uma vistoria na terra que eles passariam a possuir, a terra prometida,
a terra que mana leite e mel. Veja lá no capítulo 13, por favor, versículo 1. Veja lá. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então quem mandou espiar a terra não foi Moisés. Quem foi? Deus, o Senhor Deus. E o que Deus queria é que eles comprovassem que aquela terra de fato era uma terra boa. O que Deus estava dando para eles era uma terra melhor. É uma vida exponencial, é uma vida de qualidade. Veja no texto que esses homens, eles eram príncipes, diz aí, sendo cada qual príncipe entre eles. Então não era qualquer pessoa, eram príncipes. Assim como eu e você, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Assim como nossa identidade é celestial, ainda que como peregrinos, como forasteiros nesta vida, nós somos embaixadores de Deus, somos embaixadores de Cristo, somos sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro. Então nós temos uma identidade, um DNA espiritual, e isso ninguém pode tirar de nós. Amém? Amém. Mas, meus amados irmãos, foram 12, 10 deram relatório negativo, 2 apenas deram relatório positivo. Primeiro perigo que a incredulidade traz para a minha vida e para a sua vida é desenvolvermos uma baixa autoestima ou uma autoestima negativa. Quando você tem fé, você lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o espelho para você, que revela quem você é. Então você não precisa ficar preocupado com o que os outros pensam a seu respeito, o que os outros acham a seu respeito. Somente Deus pode trazer para a minha vida e para a sua vida uma autoestima equilibrada, uma autoestima saudável. Veja no texto, no versículo 31, 13, 31. Diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo. Não poderemos o quê? Subir. Aqui há um senso de fraqueza, de impotência. Esse argumento aqui está anulando o que a palavra de Deus tinha dito para eles. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque nós como crentes, como cristãos, nós podemos enfrentar tudo. Porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você é inquebrável. Você é indestrutível. Não por você mesmo, mas pelo Deus, que é o seu Deus. Então não existe na minha vida, na sua vida como cristão, esse negócio: eu não posso. Eu não posso. E eu não estou pregando autoestima, não. Eu estou querendo que você entenda. É que quando nós somos tomados pela incredulidade, nós achamos que não podemos. Veja no versículo 31. Vamos ler juntos de novo esse versículo. Veja aí. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais... Irmãos, além desse sentimento de fraqueza, de impotência, ele desenvolve também aqui um complexo de inferioridade. Eles são mais fortes. Às vezes a gente esquece o que João coloca lá para nos consolar, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A incredulidade tira de nós esse senso,
essa capacidade de olhar para as dificuldades, olhar para o tamanho das dificuldades, mas saber que o nosso Deus é maior do que tudo. Veja no versículo 32. No versículo 32, diz assim: diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande o quê? Estatura. Veja, meus amados irmãos, que esses homens, eles se tornam, por causa da incredulidade, profetas do caos. Você já notou como tem gente que só dá notícia ruim? Só vê coisa ruim? Você já notou isso? Que nós estamos vivendo hoje num contexto que quanto pior, melhor. Quer dizer, o Brasil não melhora, despiora. Inventaram a palavra, despiora. E o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, é algo exponencial. O que Deus quer para nós é uma vida de qualidade. É uma vida de progresso espiritual, de frutificação espiritual, de avanço espiritual. Mas esses homens infamaram a terra. Sabe o que significa isso? Esse verbo infamar significa desqualificar aquilo que Deus deu para eles. Porque aquela terra era uma terra que mana leite e mel. Eles trouxeram do fruto da terra. Eles sabiam que a terra era boa, que a terra era próspera. Mas por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Eles não avançam. Veja no versículo 33 do capítulo 13. Uma quarta lição, que eles tinham uma síndrome. Síndrome do gafanhoto. Veja o que diz o texto aí. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Não foram os homens, os anaquins, que disseram que eles eram gafanhotos. Eles, aos nossos próprios olhos. E pior, eles projetam para o outro que o outro estava pensando sobre ele. E éramos aos seus olhos também. Você já notou isso? Como é que está a sua autoestima? Chegou no espelho hoje? Tirar esse papo. Se você tem algo em você que você não gosta, você tem problema de autoestima. Por que o Brasil é campeão em cirurgia plástica? Porque as pessoas, elas não gostam de si mesmas. E a fé, meus amados irmãos, a fé é que restaura. A fé leva-nos a termos uma visão correta do que nós somos, do que você é em Cristo Jesus. Onde eu imaginei, eu sempre fui zarolho. E o zarolho está gravando vídeo agora, fazendo programa de televisão. E eu vejo, zarolho mesmo, é zarolho. Você acha que eu tenho complexo de ser zarolho? Não estou nem aí. Você que corta o óculos para olhar nos meus olhos. Eu não posso cantar olhos nos olhos, né? Eu não posso cantar. Mas, meus irmãos, a gente está conversando com as pessoas hoje, as pessoas estão abatidas, desanimadas. As pessoas estão sem perspectiva, sem sonho. E isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque a incredulidade é contagiante. Diz o texto, no capítulo 14, versículo 1, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Veja que eles não ouviram o discurso de Caleb e Josué, eles ouviram o discurso da maioria, dos 10. E aqui você precisa, para trabalhar a sua fé, o seu relacionamento com Deus, você precisa saber quem você está ouvindo.
Você está ouvindo a Deus na sua palavra? Você está ouvindo o que Deus diz acerca de vocês, a seu respeito? Ou você está ouvindo o que os outros dizem a seu respeito? Diz o texto que esses homens, eles induziram o povo ao desespero. Toda a congregação chorou. Toda a congregação só ficou olhando para as impossibilidades, para as dificuldades, para os problemas. E meus amados irmãos, nós não podemos avançar pela fé se nós não colocarmos os nossos olhos em Deus, não nos problemas, não nas dificuldades. A nossa esperança está no Senhor. Ele é a nossa esperança. O povo entra em desespero. O povo passa a murmurar. Diz, todos os filhos de Israel murmuravam. Veja que aquela notícia falsa, aquela fake news, gerada pelo corações incrédulos, leva o povo à ingratidão. O povo diz lá no capítulo 14, versículo 2, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha que ingratidão. O povo estava sendo alimentado com maná celestial. O povo foi liberto do Egito. Deus tinha feito milagres extraordinários na vida do povo, mas o povo agora, por causa dessa propaganda incrédula, o povo é tomado por esse desespero. Veja no capítulo 14, versículo 3. Veja que a falsa notícia, a notícia gerada pela incredulidade, pode levar você à apostasia. Sabia disso? E tem uns pastores hoje, ex-pastores, que ficam gravando de vídeo só falando mal da igreja, dos pastores. Eles não trazem boas novas, só má notícias. E veja aí no versículo 3, e por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Veja a pergunta que eles fazem. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Veja bem, irmãos, eles estão à beira da terra prometida. Eles estão à beira do cumprimento das promessas de Deus. Se eles tivessem fé, nós não teríamos o livro de Deuteronômio, nós não teríamos o livro de Josué. A incredulidade aqui é uma coisa absurda, porque impede deles receberem aquilo que Deus iria dá-los de forma graciosa, estava dando. Mas eu queria como vencer a crise da incredulidade? Como a gente vai vencer isso? Como vencer essa autoestima que você está aí tão derrubado? Você não parece que é príncipe. Você parece que é filisteu, jebuseu. Mas você é príncipe. Eu acho que a teologia da prosperidade exagerou demais na nossa importância, que nós perdemos o conceito correto da importância que nós temos diante dos olhos de Deus. E a primeira coisa que eu acho que nós precisamos fazer para romper com essa incredulidade, veja lá no capítulo 14, versos 5 e 6, diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Sabe o que significa isso? Quebrantamento. Então, se eu e você, nós estivermos passando por um tempo de incredulidade, nós precisamos restaurar a nossa comunhão com Deus, restaurar o altar da adoração, da gratidão, do louvor na nossa vida. Nós precisamos nos quebrantar diante de Deus.
Segundo lugar, veja no versículo 7 do capítulo 14, leia comigo, por favor, o que diz? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo o quê? Boa. Irmãos, eu vejo nisso aqui a fé na promessa de Deus. Você tem que crer que o que Deus tem para você é o melhor. A vida que Deus tem para você é muitíssimo boa. Deus quer dar o melhor para nós. Deus quer dar aquilo que é exponencial. Não devemos, irmãos, de jeito nenhum, sermos influenciados pelos comentários, pelas críticas, por essa epidemia de desânimo que nós estamos vivendo hoje. Isso não é admissível para o povo de Deus, para a igreja de Deus. Nós temos que levantar, nós temos que sacudir a poeira, nós temos que dar a volta por cima. Se não é teológico, pelo menos é verdade, né? Precisamos. Diz o texto, e eu acho isso aqui maravilhoso, no versículo 8, Números 14, versículo 8, o que diz? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Irmãos, sabe qual é a estratégia da vitória? Sabe qual é a estratégia para vencer o desânimo, a incredulidade? É crer que Deus se agrada de nós. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, espera nele. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. A vitória vem do Senhor. Se o Senhor quiser, se o Senhor se agradar de nós, vai nos dar essa terra, que é muitíssimo boa, que é a terra que emana leite e mel. Veja no versículo 9, o que ele vai dizer. Ele diz assim: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos o quê? Devorar. Então nós não somos gafanhotos. Nós vamos devorá-los. Não importa o tamanho. Se Deus se agradar de nós, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, Ele vai nos dar a vitória. A vitória vem dEle, procede dEle. Não existe impossíveis para o nosso Deus. E é tão interessante isso, que ele vai dizer: o Senhor é conosco, não temais o povo. Irmão, se Deus é por nós, quem? Se Deus é contra nós, nós estamos lascados. Mas se Deus é por nós, nós podemos tudo. Por isso que você entende o que Paulo fala lá: tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo não é uma convicção, uma confissão positiva. O que Paulo está dizendo ali é o seguinte: o Deus que eu tenho, Ele pode derramar força na minha fraqueza. É o Deus que faz forte ao cansado. É Deus que dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. A onipotência de Deus está à nossa disposição. A onipotência de Deus é derramada sobre nós, sobre a nossa vida, pela fé. Pela fé. As nossas vitórias não advêm da nossa força, mas da presença de Deus conosco. Por isso que Deus habita com o seu povo. Por isso que eu e você somos santuários do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias,
todos os dias, até o fim dos séculos. Não há vitória sem obediência. Não há vitória. Tão somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor. O Senhor é conosco. Não tem mais. Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está seu ânimo espiritual? Como é que está a sua autoimagem? Você não é o que você pensa que você é. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos pensar acerca de nós mesmos aquilo que não somos. Veja lá, por favor, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Leia comigo, por favor. O versículo 3. O que Paulo diz para a gente aqui? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu. Veja que Paulo nos ensina aqui que a nossa autoestima está relacionada à medida da nossa fé. Nós temos uma autoestima equilibrada quando nós somos tomados pela fé. A fé não nos torna orgulhosos espiritualmente, soberbos espiritualmente, mas a fé faz com que nós olhemos para nós, assim como nós somos, assim como Deus nos vê, nos vê. Não sei se vai melhorar sua autoestima, mas veja lá no Salmo 139. Salmo 139. Davi dá graças a Deus pela sua vida. E ele diz no versículo 14, graças te dou, visto porque modo assombrosamente maravilhoso o que é me... Você não é assombração não, mas você foi formado de forma assombrosamente. Alguns aparecem até com assombração, mas não é. Diz claramente, assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são o quê? Admirável, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você é uma obra única, exclusiva de Deus. Sabia disso? Que não existe ninguém igual a você, você é único. Sabe qual é o projeto que Deus tem para mim e para você? Romanos capítulo 8. Tudo pode piorar, mas o crente só melhora. Tudo pode piorar, mas a igreja, cada dia que passa, ela está sendo santificada pelo seu dono, para ser apresentada a Deus sem defeito e sem mácula. Na igreja não existe a lei da entropia. Não existe a lei da degeneração. Pelo contrário, nós estamos crescendo em santificação. Veja lá, Romanos, capítulo 8. E eu queria que você lesse comigo, versículo 29. Lê comigo. Porquanto os que de antemão também os predestinou para serem conformes à imagem de seu, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Presta atenção. Tudo que está acontecendo com você, tudo que você está passando nessa vida, como crente, só tem um propósito. Você está sendo conformado à imagem de Jesus. Nós somos uma metamorfose ambulante. Sabia disso?
Uma metamorfose ambulante. Você não era o que você é quando você nasceu. E todo dia Deus está trabalhando na sua vida. Você não observa, você não sabe, você muitas vezes não agradece, você às vezes não obedece, mas Deus está cuidando de nós. Está trabalhando na nossa vida. E um dia, como um troféu da graça de Deus, você vai ser apresentado a Deus. Eu peguei no monturo e agora está aqui como príncipe, assentado na mesa do rei. Amém? Então, melhora, meu irmão, pelo amor de Deus. Dá uma melhorada. Está triste, vai no cabeleireiro, pinta o cabelo, dá um jeito aí. Tá certo? Faça uma plástica espiritual. Melhora. Comece a ler a Bíblia, a orar, a pedir para Deus, Senhor, o que é que o Senhor pensa de mim? O que eu sou aos teus olhos? Qual projeto o Senhor tem para a minha vida?